Entrando no ar. Ó, estamos no ar, né? E aí não tem ninguém ainda conosco, mas daqui a pouquinho vai estar entrando gente aí. Nós já vamos compartilhar o link, divulgar o link. Se vocês quiserem divulgar para os seus amigos, botar aí no Instagram de vocês, fiquem à vontade, né? Para a gente reunir aqui uma comunidade boa para bater esse papo. Nós somos a EFOS, Associação Espírita de Pesquisas em Ciências Humanas e Sociais, e nós estamos dando seguimento a um projeto que nós estamos trabalhando nesse semestre agora, que é estudo das leis morais em O Livro dos Espíritos, à luz, né, sob o olhar das ciências sociais contemporâneas. Eu vou até fazer um comentário aqui que eu acho importante, que a gente está fazendo esse estudo tendo em vista a necessidade de muitas casas espíritas de conseguir fazer essa contextualização adequada da obra de Kardec sempre que encontram uma questão mais delicada do ponto de vista da ciência de hoje. Meu amor, não está... Como assim? Não está aparecendo no Facebook? Sério? Olha, a Iracilda está denunciando ali que não está aparecendo no Facebook. Alguém pode compartilhar o link aí? Não, meu bem, eles estão ocupados. Teria que ser você e a Ângela aí. Vê se consegue para nós. Não, né? Gente, por algum motivo, não está aparecendo como ao vivo na página do Facebook, tá? Eu vou verificar aqui. StreamYard está aqui como a EFOS. Está ao vivo, meu bem, está ao vivo, está tudo certinho, tá? E nós estamos ao vivo, as pessoas estão ouvindo todo o nosso diálogo aqui, pessoal. Por enquanto tem uma pessoa conosco, deixa eu ver quem que é. Sim, estamos ao vivo. Ok. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui, Vocês viram na página da EFOS aí, Danilo? Consegui. Já consegui o link, tá? Já conseguiu o link? Então divulga esse link aí. Joga aqui para a Iracilda. Joga esse link para a Iracilda que ela já... Tá com ela já. Mas, então, tá bom? Tá com você? Então, meu bem, o link tá aí para você, tá? Danilo te mandou. Tá? Ok. Continue to Facebook. Ok. Não. Fecha isso aqui. Não. Legal? Sem nenhum problema, finalmente? Sim. Isso, é isso mesmo. Então, pronto, gente. Foi um problema técnico e a gente está, então, contornando esse detalhe. Tem que sair daqui, peraí. Deixa eu ficar aqui. Pronto. Danilo, está tudo bem aí, né? Então tá, gente. Então é o seguinte, olha, a nossa intenção é fazer, portanto, esse estudo da parte 3 do Livro dos Espíritos, das leis morais, né, sob o olhar bem atual da realidade de hoje, das ciências sociais como se apresentam hoje, tá? Então, a intenção de convidar vocês não é outra, porque senão o fato de vocês serem todos vegetarianos, ovo-lacto-vegetarianos, né? Não é isso mesmo? Eu, no caso, eu sou flexitariana. Então, a intenção foi essa. Flexitariana. Então, assim, realmente uma gama muito variada, né? A gente quer discutir isso com vocês. Então a nossa discussão, a gente deu para ela o título, né, de O Espiritismo e a Alimentação de Origem Animal. Tá ok? Tudo bem para nós 5? Perfeito. Tranquilo. E nós temos 5 pessoas já conosco. Tá bom? Nós temos 5 pessoas conosco já, tá? Então, nós vamos iniciar a nossa discussão. Eu gosto sempre de mentalizar, assim, muito positivamente, que a gente consiga fazer uma reflexão que ajude realmente as pessoas a situarem esse assunto com muita clareza da nossa responsabilidade coletiva na construção de um ambiente melhor para todo mundo, né? Eu acho que é muito importante a gente mentalizar isso, pensar que a bondade divina nos abençoa para que a gente dê o nosso melhor nesses breves minutos que a gente vai poder trabalhar uma questão tão séria, né?
Então, Deus abençoe cada um de nós, tá bom? Cada um de nós 5, cada um de nós mais 6 que estão aí acompanhando a gente, né? Ok? Então, pessoal, para quem está nos acompanhando, eu não vou nem passar a palavra para cada um falar, não, se o nosso tempo é tão curto, né? Mas nós vamos começar com o Danilo, que vai falar para nós de vegetarianismo e veganismo. Depois a Monize vai falar para nós de saúde e como que isso relaciona com o ser espírita. O Diego vai tratar a questão ambiental e a Larissa vai tratar de especismo e zoonoses, tá ok? Então, nós vamos começar passando, portanto, para o Danilo, né? Para o Danilo que vai, portanto, falar para nós de vegetarianismo e veganismo. E aí, Danilo, esse ovo-lacto vegetarianismo, esse flex vegetarianismo aí, você já explica para nós também, tá bom? Então, né? Obrigado. Bom dia, né, a todo mundo que está assistindo. Essa diferenciação ela é muito importante porque sempre que se fala, não sei se é o caso, né, dos espectadores, mas quando alguém pergunta, você não come carne? Ah, você é vegetariano? Você é vegano? Gera essa dúvida, né, no ar. E é difícil, às vezes, explicar essa diferença, a gente vai tentar fazer isso agora nesses minutinhos. A gente, todos nós aqui, né, somos ovo-lacto-vegetarianos, a Monize é flexitariana, depois a gente explica. Porque a gente segue uma dieta, né, um regime alimentar, que ele não tem carne, mas ele tem ovos e leite, e laticínios, né? Então, por isso a gente não pode se considerar vegetariano. A gente se considera ovo-lacto vegetariano, né? Então, a nossa dieta é a base de vegetais, mas ela tem laticínios e ovos. O vegetarianismo é um regime alimentar que ele priva completamente todo e qualquer tipo de carne animal, né? E ele também, no caso, não teria laticínios e ovos. E esse regime ele pode ser seguido, né, pelas pessoas por diversas razões, né? A gente vai ter aí as razões por motivos éticos, né? Que foi o meu caso, né? Eu com 10 anos de idade eu assisti a um filme que eu acompanhei, né? Como que é produzido os diversos tipos de carne, laticínios e etc. Embora laticínios eu estou no processo ainda, mas quando eu vi isso, eu percebi que do ponto de vista ético, para mim, assim, mexeu comigo muito a questão de o nosso meio de produção atual, o quanto sofrimento isso causa, né, para os animais. E foi o que pegou, o ético. Algumas outras pessoas podem seguir por motivos de saúde, né, a pessoa pesquisa e vê que alguns alimentos à base de carne ou alimentos, né, à base de laticínios, etc., não são tão saudáveis, ou alguma escolha pessoal de saúde, ela seja tendo doenças crônicas vasculares, né, e o consumo de carne vermelha está um pouco associado ao consumo de carnes muito gordurosas, e a pessoa também se priva disso, né, e se torna vegetariana por motivos de saúde. Um outro que mexeu comigo, que me levou a me tornar ovo-lacto vegetariano, foi a questão ambiental, que o Diego vai comentar mais para frente, né? A gente percebe que o meio de produção da carne hoje ela é muito diferente do que a gente imaginava centenas de anos atrás, a pessoa na sua fazendinha e criava a vaquinha, né, para ela se alimentar ali cuidar, e alimentar a família dela. O Diego vai explorar bem essa questão, então não vou entrar muito aí. E também uma questão social, né, pensando que para produzir 1 quilo de carne, a gente tem que gastar muito mais recursos e energia, né, e trabalho para produzir esse quilo de carne do que para produzir vários outros quilos, né, de grãos e outros alimentos. A gente percebe que talvez se a gente desse prioridade a outros alimentos, outros grãos, em vez da carne, a gente teria mais comida e poderia distribuir melhor, né, essa comida, principalmente para as pessoas que passam fome, né? Então, Danilo, mas sem ser chato e sendo, espera aí, sem ser chato e sendo, mas ajuda a gente a compreender a diferença entre vegetarianismo, veganismo e esses outros ismos que foram citados aí, porque eu acho que a gente fica muito nessa dúvida. Eu, particularmente, eu não daria conta de separar tudo isso, não, sabe? Não, e é isso que eu ia entrar agora. O veganismo, ele já não, assim, ele pode se pautar em algumas dessas razões, mas a razão principal dele é a ética, né? Segundo a Sociedade Vegetariana Brasileira, o veganismo é simplesmente
um modo de viver, né, uma escolha que busca excluir, na medida do possível e praticável, todas as formas de exploração e crueldade contra animais. Então, o foco do veganismo é na exploração e crueldade, né? Então, é na alimentação, no vestuário. O vegano, ele vai olhar, não vai comprar sapato de couro, bolsa de couro. Se, às vezes, algum produto, que é, por exemplo, mel, ele também não vai comer. Shampoo, se é testado em animais, ou seja, causa sofrimento animal, ele não vai usar esse shampoo. Então, ele tem que ter uma consciência maior, e ele vai ter que se informar, buscar essas informações para fazer essas escolhas, né? Na medida do possível também que ele se propôs, né? É algo que trespassa a alimentação e vai para um estilo de vida contra qualquer tipo de exploração. Exato. Né? O veganismo, então, ele não para na alimentação, ele é um estilo de vida por completo, né? Que não é o meu caso, né? Eu, como ovo-lacto vegetariano, eu sou como se fosse um vegetariano que come ovo e leite, né? Então, a gente teria, já entrando nas nomenclaturas, o vegano é essa questão ética, aboliu todo tipo de sofrimento animal do consumo dele. Vegetariano, aboliu todas as carnes, tá? E, no caso, ovos e leite também, no caso dos vegetarianos estritos, né? O lacto-vegetariano, obviamente, é o que acrescentou o leite na dieta vegetariana, eu acrescentei leite e ovo. E tem pescetarianos, né? Aí são as nomenclaturas, eu acho que talvez mais distintas, que são as pessoas que só comem peixe. A Monize, no caso, que eu acho que a gente pode encerrar por aqui, é flexitariana porque ela tem uma flexibilidade na alimentação dela. No nosso dia a dia, não come carne, mas às vezes, em alguma situação que ela se vai sem comida ou vai para casa da mãe, ela flexibiliza, né, essa alimentação, também pensando no bem-estar, enfim, por diversos motivos. No convívio social. Isso. Até nas relações, né, Monize? Relações sociais, pega muito, viu? Ok. Bom, pela sequência agora, a Monize vai associar o que isso tem a ver com a questão de saúde, né, Monize? Então, eu gostaria de falar primeiro você, então, com agora relação ao espiritismo. Já pegando esse gancho do Danilo. À vontade. Porque o Danilo, ele já acho que introduziu aqui e trouxe alguns pensamentos para a gente. Por que esse pensamento do vegetarianismo e veganismo é tão presente nas casas espíritas? Eu não sei se quem está assistindo a gente tem esse costume de ouvir falar sobre isso, conhecer alguém ou até ser vegetariano, e perceber esse discurso tão frequente nas casas espíritas. Geralmente faz-se muito essa relação entre o discurso do espiritismo com o discurso do vegetarianismo. Principalmente por conta de ter um pouco essa relação, pensando no sentido de ser uma pessoa que tem uma percepção além de si próprio, tem uma percepção social, tem uma percepção espiritual, inclusive com os animais, enxergar todas as formas de vida e, principalmente, prestar respeito a todas as formas de vida. Então, acabou-se que, pelo menos eu, na minha lida espírita, eu acabei percebendo um pouco que as pessoas, até às vezes no subconsciente, ou às vezes até num discurso de forma bem clara, faziam uma associação com o fato de ser espírita, significar até um passo a mais na evolução, né? Significar algo que demonstre que você é um espírito um pouco mais evoluído, e isso, inclusive, é motivo de muita rixa entre as pessoas. Isso é desgastante, né? Porque acaba que quem não come carne se sente ofendido, como se sentisse uma pessoa pior por comer carne, ou ainda comer ovo, leite derivado de animais. E isso eu acho mais preocupante, né? Esse sentimento de rixa, o sentimento de culpa que a pessoa sente por ainda comer carne, eu acho mais danoso do que comer a carne em si. No livro da Irmãs do Fogo, que a gente leu, né? No Lírios da Esperança, não fala sobre questão de vegetarianismo, mas traz um raciocínio que eu acho muito interessante, muito enriquecedor, no sentido de que parece que a gente faz muito esforço para a gente melhorar o mundo lá fora, sendo que, na verdade, a gente esquece que o nosso principal compromisso é com a nossa própria evolução.
na evolução interior mesmo, no sentido de você refinar os seus sentimentos pelo próximo, você perceber quais são os seus sentimentos, quais são os motivos deles, e você cada vez mais se tornar uma pessoa livre de alguns sentimentos, livre de algumas relações tóxicas, né? Livre de intoxicar outras pessoas. E acaba que a gente, às vezes, associa isso a ser vegetariano. E aí, na verdade, fica esse questionamento. Será que você fazer todo esse esforço de não comer carne, né? Porque eu vou admitir, apesar de eu já ter tido uma alimentação vegetariana inteira, né, durante um ano, eu sei a dificuldade que é, eu sei que para algumas pessoas falam muito, né? Ah, eu não vou conseguir viver sem carne e tal. Não quero nem entrar nesse mérito, né? Eu sei que para algumas pessoas é difícil. E aí eu me pergunto, será que só isso, né? Não comer carne vai te tornar um espírito superior? Vai te subir uns degraus aí na sua escala de evolução espiritual? Eu acredito, principalmente, que quanto mais a gente melhora o nosso ambiente interior, mais a gente vai estar disposto a melhorar o ambiente exterior. Eu acredito mais na consequência. Então, eu penso que o vegetarianismo ou não vai acabar sendo uma consequência da nossa melhora, da nossa reforma íntima. Mas não no sentido de não comer carne, mas sim no sentido de ter uma relação saudável com o meio ambiente. A questão, o nosso trato com os animais, o nosso trato com a natureza. A gente se depara num momento atual de extrema crise com a relação do meio ambiente, né? Então, eu penso mais nesse sentido. Não que o vegetarianismo signifique que você dê um passo na sua evolução espiritual, mas sim que você está buscando, você enxergou as questões éticas, as questões morais, as questões ambientais. Para você, aquilo não faz mais sentido e você já consegue fazer isso, você já consegue abrir mão. Se você não consegue, não tem problema, eu tenho certeza que você faz outras coisas que também ajudam, né, no seu processo. Você, talvez até através dessa palestra, as pessoas que não entendem muito bem a relação de vegetarianismo com a questão social, com a questão ambiental e a questão ética, talvez consiga fazer alguns desses passos, talvez não pela alimentação, mas talvez outros modos, né? Eu acho que não invalida. E a saúde, Moniz? Tem questões da saúde também, né? Exatamente. A questão da saúde é outra polêmica, né? E até a gente até quer acrescentar aqui que a Moniz vai falar com muita propriedade da questão da saúde, que a Moniz é médica, né? Então acho que você tem um olhar que vai nos ajudar. Isso. Exatamente. Na medicina tradicional, tem muito essa negação da alimentação vegetariana, principalmente por conta dos principais argumentos que são explorados, principalmente a falta dos nutrientes essenciais que o nosso corpo não produz e a gente só encontra na carne, que é a vitamina B, principalmente a B12. E também tem outros alimentos, assim, outros elementos que a gente encontra principalmente na carne de forma mais rica, por exemplo, o ferro. Então, esses dois elementos, tanto vitamina B12 quanto o ferro, eles estão muito associados à anemia. A falta desses nutrientes podem causar a anemia ferropriva e a anemia megaloblástica. E aí vem muito esse argumento, né? Os anti-vegetarianistas, né? Eles batem muito nessa tecla. Mas e a sua anemia? Como é que vai a sua saúde? Se você está fazendo seus exames regulares. Vezes, né? E a proteína, realmente, ela é o principal, né? Ela é o principal nutriente, né? Eu nem comentei porque me pareceu óbvio, mas sim, a proteína também, as pessoas batem muito nessa tecla. E às vezes se passam como se estivessem preocupadas com a sua saúde, né? E, na verdade, talvez seja uma questão mais interna, né? Dela aceitar a atitude das outras pessoas. E aí, o que acontece? Um pouco, né, dessa questão, a gente sabe que as opiniões públicas, as opiniões médicas e as opiniões políticas, elas nunca são, por si só, uma opinião. Elas estão sempre ligadas pela cultura, estão sempre ligadas pela economia. Então, muitos médicos, né, muito da história da medicina está ligada ao domínio de poder e, inclusive, aos poderes da questão da agropecuária, que é a principal, né, ligada à produção da carne. Então, tem muito esse prejuízo. A gente tem que lembrar desse viés
que é a relação com os produtores da carne, que eles não têm o interesse em estimular o vegetarianismo. Mas, além disso, batia-se muito nessa tecla da saúde. Hoje em dia, a medicina já avançou nos seus estudos e a gente consegue, em primeiro lugar, substituir as fontes desses nutrientes que faltam para quem não come carne. A gente consegue substituir a vitamina B12, e a vitamina B12 é principalmente por fármacos manipulados, tá? Porque não tem nenhum outro alimento conhecido ainda que possa suprir uma quantidade tão interessante quanto a da carne e que supre a nossa demanda diária. O ferro, a gente sim consegue encontrar em outros alimentos, folhas verdes escuras principalmente, com a ajuda de vitamina C, pode ser com frutas, né? Então, que é o famoso suco verde, que é a couve com limão, o limão, a vitamina C para ativar a forma do ferro, para a gente conseguir absorver melhor. E várias outras coisas, sem contar a própria proteína. A gente consegue substituir a proteína de maneira muito fácil, né? E aí, hoje em dia, o interessante disso, além de a gente conseguir substituir, é a gente perceber os impactos na saúde. E a própria OMS, ela já soltou uma nota fazendo relação entre as pessoas que comem carne e o câncer de intestino. Especialmente a carne vermelha. Especialmente a carne vermelha. Além disso, tem muitos outros estudos já em andamento, outros estudos já concluídos também, observando a redução de doenças comuns, como pressão alta, diabetes e colesterol alto, nas pessoas que não comem carne. Então, a gente percebe aí que talvez a gente tenha que rever esses conceitos que a gente tem com relação à saúde, né? Que a gente olha para a carne como se ela fosse a fonte da própria saúde. Então, talvez a gente tenha que rever a quantidade de carne que a gente consome, a qualidade da carne e, principalmente, os benefícios de não comer a carne. Interessante. De repente, ela pode ser uma fonte de doença ao invés de saúde, né? Exatamente. Eu acho que como a Larissa e o Divi vão comentar, né? Acho que tem muita doença social, tem muita doença na forma de tratar os animais. E principalmente a doença que a gente acaba ingerindo por conta desses maltratos. Inclusive, numa plataforma espírita, a gente tem que lembrar da questão energética, né? A forma como esses animais são abatidos. É isso que nos é servido à nossa mesa, né? A Larissa vai comentar a respeito disso para nós daqui a pouquinho, né? O Divi, então, então, agora, muito obrigado, Moniz Danilo, né, por essa participação. Eu vou chamar na tela a Larissa e o Divi, tá, que estão na casa deles. Então, vocês observam, gente, ó, o Danilo e a Moniz, né, são casados. Para curiosidade, o Danilo é meu filho, então aqui há uma dose de familiocracia envolvida, puxa-saquismo, e aí vocês perdoem por isso, né? Mas faz parte. Então eu vou chamar na tela outro casal agora, tá? Que são o Diego e a Larissa, onde eu também devo confessar, a Larissa também é minha filha, tá? Então isso aqui tá bem doméstico, bem familiar assim, vocês perdoem, mas foi a melhor maneira que a gente achou de fazer essa live. Então a Larissa e o Divi, né? Ambos são professores, são espíritas. O Divi passou a ser espírita por influência da Larissa, né? Então seja bem-vindo, né, Divi? Que bom que a gente consegue fazer essa ponte aí. E o Divi vai comentar para nós a respeito da alimentação de origem animal, agora sob o viés da questão ambiental, não é isso, Divi? Isso. Convém a gente inicialmente já abrir essa discussão colocando a seguinte ideia, né? Hoje, quando a gente vê todo o processo de produção de alimento no mundo, a gente não pode dissociar essa produção de alimento do próprio sistema que a gente vive hoje, que é esse capitalismo, né? O capitalismo, ele, por si só, ele já pressupõe uma produção em massa, não é? E para a gente começar a entender os danos que o consumo da carne causam no meio ambiente hoje, a gente precisa primeiro pensar justamente nessa produção em massa do capitalismo. Porque há 600 anos atrás, 500 anos atrás, os problemas do consumo animal não chegavam nem aos pés do problema do consumo animal hoje, que chega hoje, né, em termos ambientais, tá? Porque se a gente for parar para avaliar, a produção da carne
segundo a ONG Water Footprint, que avalia essa questão da pegada hídrica no planeta, a produção de 1 quilo de carne, ela requer aproximadamente 17 mil litros de água, né? Porque passa por toda aquela cadeia de produção, né? Você tem que destinar pasto, você tem a indústria que vai tratar a carne, você tem o processo aí também da emissão de gases, né, do efeito estufa dentro dessa cadeia produtiva. Então, se você avaliar a situação inteira, dá para perceber aí que é uma quantidade muito elevada de água que é gasto para a produção da carne bovina. Aqui a gente está falando da carne bovina em si. No caso do... Di, eu posso inserir uma perguntinha nesse ponto aí, só para eu entender aqui? Claro, vamos lá. Você falou que 600 anos atrás esse problema não existia. Você quer dizer que naquela produção caseira, domiciliar, esses impactos não estavam presentes? Seria nesse sentido? Me ajuda. Exatamente. A produção que é domiciliar, no caso que você citou, ela é uma produção que ela não vai impactar tanto o meio ambiente, porque ela não é uma produção em massa, né? Então, você tem ali, às vezes, uma fazendinha, uma chacrinha de uma pessoa que tem lá algumas cabeças de gado para produzir a carne, para produzir o leite, né? Isso aí não vai impactar tanto quanto uma indústria global de produção de alimentos. A gente sabe que as grandes empresas produtoras de carne hoje, elas formam monopólios globais, né? Inclusive, uma das maiores brasileiras aqui é parte de grupos também multinacionais, né? Que produzem essa alimentação em pastos ao redor do mundo, em vários lugares. A produção de carne hoje não é localizada. Isso faz, então, com que haja essa dificuldade, né, em termos de pegada ambiental, porque não tem fronteira, né? Não quer dizer que uma empresa brasileira vai produzir carne só para o Brasil, se ela produz em grande escala. Então, ela pode usar pastos também de outros lugares do mundo. Ou seja, se a gente não tem fronteira nem para poder controlar os danos ambientais, né? E, voltando, então, no caso da carne bovina, são 17 mil litros para se produzir 1 quilo de carne. Né? E a gente tem o gado aí na idade do abate, ele alcança facilmente 500 quilos, né? Então, a gente já vê que é uma produção, é um gasto energético, né, e de recursos naturais extremamente elevado para se ter um pedaço de carne no prato, né? Se a gente for avaliar aquele churrasquinho às vezes, no final de semana, que a gente vai comprar lá 1 quilo de carne para fazer o churrasco no domingo, né? A gente não vê que está sendo utilizado aí 17 mil litros de água. E às vezes eu estou ali tomando todo cuidado, né? Tomando um banho rapidinho, né? Tentando não usar papel no meu dia a dia, tentando ir para o trabalho de bicicleta para não poluir o meio ambiente, escovando o dente rapidinho sem ligar a torneira. Só que aí, ao mesmo tempo, eu estou consumindo carne regularmente. E em termos ambientais... E parece que também impacta, inclusive, na questão da soja, né, Div? Na questão da produção da soja também, né? Exatamente, vou falar sobre isso. Em termos ambientais, isso acaba sendo um pouco incoerente, né? Porque é uma pegada digital, essa pegada da água dos animais. A gente não vê o rastro dela, né? A gente tem estudos mais recentes da OMS que escancaram isso. A partir dos estudos da FAO, né, na realidade. Mas a gente percebe que até a produção de grãos, a produção de soja, a produção de variados grãos aí, ela é voltada quase que integralmente para alimentar animais, que vão ser consumidos por seres humanos, né? 50% mais ou menos dos grãos produzidos no mundo, se a gente for avaliar em escala global, isso varia de região para região, né, mas uma média global de 50% dos grãos produzidos, ela é voltada única e exclusivamente para alimentar animais que vão servir para consumo humano, né? Então, às vezes, se a gente tivesse consumindo essas fontes primárias de energia, de comer direto dos grãos, a gente estaria aproveitando muito melhor os recursos, que, afinal de contas, para você produzir 1 quilo de trigo, a gente vai gastar aí 1.000 litros aproximadamente de água, contra os 17 mil da carne bovina, contra os 6 mil da carne suína, contra os 3.800 litros da carne de frango, né? Então, em termos ambientais, se a gente for pôr na balança, o consumo de alimentos de origem vegetal, além de ser uma fonte primária de energia, né, que a gente não vai precisar comer de quem comeu,
o produto, né, ela é ecologicamente mais viável para uma população de 7 bilhões de pessoas no planeta, né? Sem contar essa questão da água, né? Só um outro dado que eu acho interessante levantar: 29% de toda a água doce no mundo, ela é usada para a indústria animal. Eu acho esse dado bem gritante, né? Se a gente for pesar, assim, um recurso que vive passando nas propagandas: a água do mundo está acabando, feche sua torneira, papapá, sendo que 29% dessa água ela é destinada para pecuária, né, principalmente. Ok. Quer pontuar alguma coisa, Elias? Não, só eu estou inquieto em passar para a Larissa, porque o tempo caminha rápido, né? Eu vou fechar, né? Conclua, por favor, para a gente passar para a Larissa. Só para levantar uma questão sobre os gases do efeito estufa. Para cada quilo de carne no Brasil, a gente produz aproximadamente 335 quilos de CO2. Isso seria o equivalente a você pegar um carrinho seu e dirigir por 1.600 quilômetros. Né, daqui até Curitiba, não sei, de Goiânia a Curitiba, talvez. Né, ou seja, o que você gasta de CO2 aí é o equivalente a 1 quilo de carne, em termos de emissão de gás de efeito estufa. E tem a questão das terras agriculturáveis também, que poderiam estar sendo usadas para agricultura, se a gente reduz, né, o consumo de carnes e de laticínios também, né, que são usados nessas fazendas de produção. A gente pode reduzir até 75% dessas terras que são usadas para destinar a outras atividades que seriam mais proveitosas, que no caso, né, essa agricultura mesmo. E eu acho que eu vou só levantar uma questão, talvez a gente possa abordar mais para o final, mas isso tudo, no Brasil em particular, até se envolve também com a questão do trabalho escravo, né? Já que 70% dos casos, segundo a ONG Repórter Brasil, 70% dos casos de trabalho escravo no Brasil foram relacionados à indústria da pecuária. Então, assim, existem vários elementos de cunho não só ambiental, mas sociais também, né? Acho que a gente vai poder alinhar isso depois, que envolvem essa questão do consumo diário de carne, né? Então, reduzir que seja, já é algo muito positivo. Ok, que bom, muito obrigado, Diva. Essa questão do social aí é outra vertente que sinceramente, eu não tinha. A princípio aqui a gente nem lembrou, né? A gente nem lembrou, e é outra questão séria, né? Tá bom, a Larissa ficou de falar para a gente sobre a questão do especismo, né, Larissa? E quando fala especismo, essa palavra eu acho que ela é desconhecida para muita gente. Então, Larissa, nos ajuda a compreender essa questão do especismo nessa... Eu queria tratar com pandemia, e aí, quando surgiu, muitas pessoas... Oi. Perdão, eu tive que entrar de novo porque o som de vocês deu problema, tá? Eu estou entrando só para poder regularizar o som. Pode seguir, especismo e zoonoses. É com você, Larissa, tranquilo. Okay. Como nós estamos em um contexto de pandemia, quando surgiu, quando começaram a buscar ali o histórico de onde que teria sido, por onde que teria vindo esse vírus para alcançar a espécie humana, né, para nos contagiar e etc., as pessoas caíram, assim, criticando muito todo o consumo de outros tipos de animais por conta da China e etc., mas aí a gente tem que lembrar que nós tivemos inúmeras outras zoonoses que também foram causadas por consumo de animais, só que, e aí como que está relacionado? Só que são animais que, para a gente, nós estamos acostumados a consumir. Então, como nós temos uma dimensão valorativa sobre a vida animal, de animais que nós consideramos pets, que nós consideramos animais domésticos, e de animais que nós não nos importamos com a vida, isso acabou tendo um peso maior. A China consome outros tipos de bicho, por conta da carne do morcego. Então, as pessoas teceram muitas críticas na época, mas quando a comunidade vegetariana e vegana começou a inverter a crítica, e aí perguntar, por exemplo... então, a ONU, por exemplo, levantou o dado de que 70% das pandemias
e de futuras pandemias que poderiam acontecer, diminuiriam se nós acabássemos com o consumo de carne. Quando esse dado chegou e as pessoas foram confrontadas com a interrogação, será que nós que estamos sofrendo tanto com essa pandemia, nós que estamos querendo alternativas para um mundo mais ecológico, nós estamos aí no climate stroke, né, todas aquelas questões, mas será que a nossa preocupação com as mudanças climáticas ou com um futuro sem pandemia perpassa, inclusive, a nossa disposição de repensar, de fato, os nossos hábitos? E por que é tão difícil a gente repensar nossos hábitos? E aí, eu quero pedir desculpa, porque eu vou falar rapidinho de uma coisa que eu não lembrei de falar antes, mas existe um aspecto cultural muito arraigado sobre o consumo da carne. E um aspecto cultural que é reforçado por toda uma indústria que tem muito interesse financeiro com o nosso consumo. Aí a gente pensa assim, eu não consigo viver sem carne. Eu era dessas. Eu pensava minha vida sem carne, eu sofri horrores. Mas, inclusive, por que muita gente não gosta desse debate? Por que no meio espírita, se a gente começa a falar de vegetarianismo, as pessoas começam a se mexer na cadeira, a ficar incomodada, as pessoas não entram na live, as pessoas fogem um pouco, porque esse é um tema que diz muito respeito a uma postura íntima que a gente tem consciência. A gente tem consciência de o que poderia ser feito. Então, mesmo que eu não queira parar de comer carne, eu já pensei em, pelo menos, reduzir. E aí, quando a gente pensa no que é especismo, né? Por que especismo é um conceito que orienta todas as reflexões dentro do vegetarianismo, do veganismo? Porque especismo é a ideia de que algumas espécies são mais valoradas, tem mais valor, tem mais valor do que outras. Então, eu considero a espécie humana acima de outras espécies. E nós nos colocamos acima de outras espécies por quê? Porque criou-se eu estava conversando com o Diva agora há pouco, assim, alguns pensamentos que surgiram buscando compreender quando foi que a gente começou a criar campos de concentração animal. Porque para nós, campos de concentração humana é uma ideia muito cruel. Mas quando a gente pensa nos matadouros, nos frigoríficos, quando a gente pensa nos grandes produtores de carne, são campos de concentração de uma espécie. E aí essa ideia dói, né? Assim, primeira vez que eu vi isso, eu fiquei chocada. Mas quando a gente pensa que tem ideias que nos afetam e outras que não, aí nós vemos que nós ainda temos uma tendência muito especista de considerar que conosco não pode acontecer, mas com outras espécies tudo bem. Então, o especismo e a defesa pelo fim do especismo, já encerrando, pai, já estou encerrando. A defesa... Não quero nem que você encerre, é porque eu achei tão interessante que o Murilo fez uma questão aqui, exatamente nessa linha do que você está falando, e eu acho que, de repente, sem a preocupação, não se preocupe, não, é porque eu achei que a colocação dele, olha, a doutrina espírita, desde o início, deixa muito claro que não existe separação entre o ser humano e os animais. Gabriel Delane diz que entre as almas dos homens e dos animais existe uma diferença apenas de grau e não de espécie, ou seja, tanto nós quanto os animais partimos de um mesmo ponto e estamos caminhando para o mesmo fim, que é a comunhão plena com o Criador. Eu achei tão interessante essa ponderação do Murilo, que eu queria que você trazer ela para você continuar, tá? Porque você ainda está dentro do seu tempo, né? Mas já com essa pegada que ele apresentou, que é muito interessante, que a doutrina espírita não nos diferencia por espécie, né? Sim. E quando nós nos colocamos, e aí nós temos isso presente na Codificação, no Livro dos Espíritos, nós temos isso presente também em outras obras que pontuam, e aí são pontuações muito circunscritas, porque são pouquíssimas as obras que falam sobre vegetarianismo, sobre veganismo, sobre consumo de carne e espiritismo. Mas quando a gente pega algumas obras brasileiras, nós temos alguns comentários, como esse do Gabriel Delano, como comentários de Emmanuel, como reflexões de André Luiz nas obras dele, sobre o consumo da carne, sobre os impactos, etc. E aí, quando a gente pensa que nós, na codificação de Kardec, o homem foi colocado como aquele que, por ter consciência, tem responsabilidade sobre a vida dos outros seres vivos. Por mais que na divulgação, inclusive, tem aquela pergunta, né?
que o Kardec fez, mas o homem consumir outras vidas, isso tem um peso? Aí o espírito vai lá e fala, não, porque nós precisamos de carne para manter a carne. Naquela época, talvez, mas hoje em dia, com todo o rol de possibilidades de alimentação que nós temos, com toda a ciência trabalhando por isso, por que nós ainda não estamos nesse lugar de realmente nos colocarmos, como o Murilo falou, né? Nos colocarmos de igual para igual e entender que tudo aquilo que eu faço para bem como a gente se indigna com a escravidão de pessoas ainda em pleno século XXI, como atormentou a gente recentemente, né? Mas nós nos indignamos com outros tipos de exploração de vidas também. Então, a última coisa que eu queria para fechar, que nós temos que entender que o fim desse sistema de exploração que nós estamos, que é o sistema capitalista, que está centrado na exploração do homem, mas implica na exploração de todo um ecossistema. E é interessante para esse sistema que nós nos mantenhamos desvinculados com o nosso ser natureza, com o nosso ser animal, com o nosso ser integrado a esse ambiente. Então, por isso que nós nos colocamos acima, nós nos distanciamos, nós temos uma cultura que objetifica a carne, que cria a carne como um luxo, e aí nós temos peças de carne valendo o valor de um carro e etc. Então, isso foi criado justamente porque se nós voltamos para uma consciência do homem integrado com o meio natural, nesse eco que faz parte de nós começamos a perceber ali, naquele bichinho que está convivendo com a gente, um ser vivo, assim como nós, e não um pedaço de carne como nós consumimos nas prateleiras dos supermercados. É aquela discussão que tem lá no restaurante vegano aqui, né? Como é que é o nome dele? Loving Hut. Loving Hut, né? No Loving Hut. Se você comeria o seu cãozinho, né? Sim, e por que a gente valora tão diferente a vaca do cachorro, do golfinho, né, do gato? Tanto que eu choco muitos meus alunos quando eu falo isso. Quando eles falam assim, nossa senhora, a China come carne de cachorro. Aí eu falei assim, gente, para mim, assim, eu amo muito vacas. Consumir carne de cachorro, para mim, é exatamente a mesma coisa que consumir uma vaca. Eu choro Cadê o Div com a vaquinha, né, Div? Meu esposo eu quero começar aqui com algumas questões. Gente, nós estamos batendo recorde de pessoas presentes nas lives desse projeto nosso, viu? Quero dizer isso para vocês. É interessante, né? E aí eu quero começar aqui e quero puxar o Danilo, que a Rose, lá de Jataí, né, Rose? Acho que é isso mesmo. A Rose, lá de Jataí, ela pôs a seguinte observação aqui, olha... eu sou vegetariana pelo direito à vida dos animais. E o Danilo levantou a questão ética, quando com 10 anos de idade, né, Danilo? Gente, e olha, sinceramente, eu sou pai do Danilo e eu falo assim, isso é um problema familiar, tá? Porque eu fui vegetariano muitos anos e deixei de ser tão radical como vegetariano. Aliás, era um ovo-lacto vegetariano, né? Até por conta dos filhos, que estava dando um problema complicado onde a gente ia, estava uma novela. Aí eu falei, não, gente, eu passei a ser como a Moniz, como é que é? Flex vegetariano. Flexitariano. E aí, os meus filhos entraram nessa. Então, os meus filhos que entraram nessa depois, vem Danilo, vem Tassiano, e é os 4. Então, isso se tornou um problema familiar gravíssimo, sabe? Então, assim, eu acho muito interessante, até por isso que eu quis conversar com eles. Então, a Rose coloca, olha, eu sou vegetariana pelo direito à vida dos animais. Como é que é essa questão ética em se tratando de animais, Danilo? A gente pensa em ética para seres humanos. Aí você fala de ética para animais, como é que é isso, hein? Explica isso para nós. Até nesse sentido do direito à vida que a Rose levanta, por favor. Sim. Só antes um detalhe, meu pai nunca falou pra gente que ele tinha sido vegetariano, não. Então, com 10 anos de idade, eu simplesmente fui e falei, vamos começar isso aí. Aí foi todo mundo, né, da família, praticamente. Sobre essa questão ética, eu acho que o espiritismo nos ajuda, que eu acho que é um passo a mais, assim, talvez, né, a compreender, é justamente essa percepção, assim, de que entre nós e os animais, todos os seres vivos, né,
nós temos um laço, de certa forma, de irmandade, né? Assim, porque são espíritos também caminhando para um mesmo fim, né? Como o comentário do colega ali trouxe mais cedo. O Murilo. Então, como todos nós somos espíritos caminhando para o mesmo fim, espíritos em evolução, em condições diferentes, né, em graus diferentes, isso significa que a gente tem que perceber cada vez mais, eu acho que faz mais sentido, né, a gente vê como uma grande irmandade, né, como se fossem irmãos mais novos, né, da mesma forma como Cristo olha para nós, talvez, ou uma distância maior, mas isso é relevante. O Espiritismo nos ajuda a ter essa percepção. E com essa percepção, a gente percebe que eu limitar a ética aos meus irmãos mais próximos, né, que no caso seria, que já estão na condição humana, né, de humanidade, pelo menos para mim, não faz muito sentido, né? E pensando principalmente que hoje, mais do que inclusive na época da compilação, né, do Livro dos Espíritos, hoje a gente tem muitas alternativas que permitem com que a gente não precise mais de causar tanto sofrimento, né, aos animais. Então, essa questão ética, para mim, ela passa a ficar um pouco mais, assim, saltar aos olhos, né, considerando o que a gente já tem de elementos na doutrina. Então, eu acho que quando a gente percebe, e o que a Larissa falou, né, nós como seres da natureza, né, que às vezes a gente pode ter se distanciado por esse processo de urbanização e formação de cultura, mas nós como seres da natureza, convivendo com outros seres da natureza, com esse vínculo, né, todos como filhos de Deus, né, criaturas em evolução, quebra essa barreira da ética limitada ao ser humano, né? Então, eu acho que é por aí, assim, ver como irmãos. Outra visão. Claro, a nossa cultura acaba sendo mais forte, Francisco, né? Mas eu acho que é um processo de consciência. Francisco de Assis considerava os animais como nossos irmãos, né? Interessante. Sim, o Murilo sintetizou aí o raciocínio que a Moniz trouxe mais cedo, né? Que à medida que a gente vai tomando essa consciência... Essa questão para Moniz. Moniz, você falou a questão de ser... eu queria que a Moniz entrasse nisso aí, porque foi assunto dela, né? Que não é porque é espírito que deixa de comer carne, mas de repente, como é que é isso aí? Essa fala do Murilo aí, hein? É interessantíssima. Gostei do Murilo ter trazido essa frase, que realmente sintetizou tudo o que eu quis dizer. Durante todo esse debate, né, toda essa confusão que tem entre quem levanta a bandeira vegetariana e quem acaba sendo contra ela, ou às vezes não é contra diretamente, apenas vira as costas, não quer estudar, não quer ouvir. Eu acho que é muito interessante lembrar disso que o Murilo falou, não é deixando de comer carne que se espiritualiza, mas é espiritualizando que deixa de comer carne. E foi, inclusive, era nisso que eu queria fazer, todo mundo pensar um pouco, de tirar um pouco essa carga de culpa, de tirar sempre essa relação de embate, sempre que a discussão é vegetarianismo, tira um pouco essa discussão de embate e apenas observa isso como vários caminhos possíveis, né? Tem gente que consegue já ser vegetariano por conta de tudo isso que o Danilo, a Larissa e o Diego falaram, que para mim são mais do que motivos suficientes para a gente conseguir começar a pensar em parar de comer carne. Mas se a pessoa não consegue ainda, então sai da defensiva, né? Sempre que você encontrar uma pessoa que é vegetariana, você não precisa se defender dela, você também não precisa atacar essa pessoa. Apenas observe isso como um estilo de vida muito interessante nos dias atuais e talvez repense isso para você, traga isso para você. Se você ainda não consegue levar um estilo de vida vegetariano, vegano, então fica tranquilo e tenta se espiritualizar, porque isso provavelmente vai vir como consequência. E até, Moniz, um comentário que a Alzira lá de Bom Jesus, tá? Ela fez um comentário que tem tudo a ver com o que você disse. Olha, eu passei por 2 gravidezes e um tratamento oncológico, tá? E ela já era, entre 20 e 30 anos, semi-vegetariana. E isso não fez falta
Aliás, foi exatamente por essas substituições que ela teve ganhos de saúde, né? Então, interessante, é um depoimento que reforça aquilo que você diz, que, na verdade, há danos, né? Como é que você falou? Alimentação de origem animal, na verdade, causa danos, e não tão benefício. Ela traz, a gente olhou a carne como fonte de saúde, né? Mas, na verdade, talvez ela traga mais doenças do que realmente saúde por si só. Né? E, nossa, e parabéns por ter conseguido tudo isso, porque eu sei que é muito difícil no meio médico a gente conseguir passar vegetariano sem levar nenhum cascudo de um médico, né? Porque é muito difícil. Mas graças a Deus isso já está mudando, tem muitos médicos já com mente aberta, já enxergando essa possibilidade. Larissa, você falou aí da questão do especismo, não sei, você talvez, não sei quem de vocês que trabalharia essa questão da Ângela. Em termos estatísticos, vocês têm informação, não sei, qualquer um de vocês, de como é que está se dando, se está crescendo esse movimento, como é que está? Quem poderia nos dizer isso? Então, eu estava vendo uma pesquisa agora há pouco que fala que atualmente no Brasil nós temos 14% de vegetarianos. Só que aí os veganos e vegetarianos do Brasil, eles contestam um pouco essa informação, porque como nós, como pesquisadores, né, a gente tem que buscar identificar como que a pesquisa foi feita. Então, muitas pessoas entendem que se você não come carne de vaca, você já é vegetariano, tanto que várias vezes eu e o Diva, a gente falou assim, não, a gente não consome carne, aí a pessoa fala assim, mas frango e peixe pode? Ou então, mortadela, bacon pode? Né? Porque para muitas pessoas ser vegetariana é não consumir carne de vaca, para muitas pessoas, se você só consome peixe, você já é vegetariano, né? Então, mas o que eu acho interessante, essa porcentagem de 14%, é que mostra que 14% das pessoas têm consciência sobre o consumo de carne. Isso, para mim, é um dado muito relevante. São pessoas que escolheram trazer outras alternativas, ou então parar. E aí, com todos os dados que o Diego traz, é muito importante a gente perceber o quanto a redução já é significativa. Ou então, se todos nós falássemos, vamos pelo menos reduzir, acabar com o consumo de carne bovina, o impacto no meio ambiente que isso já traria. Então, quando a gente, no início eu falava assim, mas só eu vegetariana, será que vai fazer algum impacto? Mas hoje nós já somos 14% da população repensando os hábitos alimentares, né? Então, isso já diz muito sobre os movimentos que estão acontecendo em torno do mundo, né? Eu queria fazer um link, eu não sei se eu posso, Elias? Não sei como é que está o tempo. Acho que... Mas pronto. Pode, sem problema. Faça esse link aí. Que existem projetos hoje que visam justamente essa redução do consumo, né? Justamente já pensando nas pessoas que têm essa dificuldade de parar, porque parar soa muito radical, né? Parar de uma vez, assim, ai meu Deus, então eu tenho que cortar porque a água do mundo está acabando, porque os gases estão, né? Mas eu acho que o processo de redução ele já é muito benéfico. E a gente tem esses projetos como o Segunda Sem Carne, né? Que é um projeto do Paul McCartney, que ele visa, olha, por um dia na semana, vamos parar e refletir sobre essas questões e vamos deixar de colocar a carne no nosso prato, né? Que isso por si só, inicialmente, ele já traz um impacto muito positivo, ecologicamente falando, né? Além das questões da vida animal. Os temas foram divididinhos, assim, mas todos eles conversam muito bem entre si, né? Aqui na nossa live. Porque não dá para você simplesmente só pensar no meio ambiente, desconsiderar a questão da vida, né? E a questão da saúde, mesmo essa questão, por exemplo, dos antibióticos que se usa para produzir a carne, né, que o gado vai engordar ali num processo muito rápido, como eu falei para vocês, a questão do capitalismo, ela intensifica isso, né, que o gado ele tem que ser engordado rápido para ser abatido rápido, para servir como carne rápido no prato das pessoas, né. E esse processo, ele não tem volta em termos de produção, exceto se a gente pensar uma outra alternativa de sistema. Mas em termos de produção, o mundo está habituado a viver assim. Então, se a gente pode achar alternativas ou reduzir, já é muito positivo. E a gente tem já essas outras alternativas em termos de food techs, né, que são aquelas empresas que tentam simular
o gosto da carne em componentes vegetais, né? Que tentam fazer produtos que possam atrair o grande público que gosta da carne, mas que às vezes acha que pode reduzir, que pode tentar uma alternativa, né? Então, o capital ele achou o nicho, né? Nós temos o nicho aí das pessoas que querem parar de consumir ou de reduzir. Então, hoje há uma produção muito crescente de alimentos nesse sentido, de alimentos vegetais que simulam o animal, né? São coisas que hoje está sendo mais facilitado. Ser vegetariano hoje ou ser uma pessoa que reduz a carne hoje é muito mais fácil do que há 10 anos atrás, se a gente for pensar em termos de alternativas para consumo, né? Tanto que o capitalismo está se adaptando novamente, se moldando, e as empresas, as indústrias de carne estão também desenvolvendo opções vegetarianas e veganas. Elas continuam explorando a vida animal, mas elas também estão ofertando opções. Eu quero apresentar uma questão aqui que eu vou deixar aberto para vocês, tá? Nós temos que encerrar a nossa live, e o tempo é um problema, né? Eu queria que o Einstein tivesse dado um jeito de trazer as teorias dele para a prática do cotidiano, que essa questão de não existir tempo do jeito que a gente compreende seria maravilhosa se a gente pudesse aplicar isso no cotidiano e não preocupar mais com o tempo, né? Mas o tempo, o relógio parece que não para, apesar das novas abordagens da física e da astronomia, o relógio não para. Então, a gente vai ter... Eu vou colocar uma questão aqui, queria ouvir vocês a respeito. Tem vários comentários, depois eu quero passar os comentários para vocês verem que riqueza de observações que a gente está tendo, né? Então, essa questão aqui que o Breno colocou, olha, ele cita o Emmanuel, né, que ainda em 1941, gente, olha, quase há 80 anos atrás, né? Ele respondeu que consumir carne é um erro de enormes consequências. Será que essas consequências, como é que a gente relaciona essa observação dele aos comentários que vocês fizeram aí? Para a gente encerrar com esse e passar para os comentários para a gente finalizar a nossa live. E aí depois os comentários estão aí na página do Facebook. As pessoas vão poder ver, interagir entre nós, e cada um que for citado lá vai respondendo e comentando lá dentro, que eu acho que a gente tem muito ainda que discutir nesse assunto que não se esgota, né? Mas como é que a gente pode compreender, então, essa afirmação do Emmanuel ainda em 1941? Consumir carne é um erro de enormes consequências, depois de tudo isso que vocês falaram, hein? Parece que tem tudo a ver, né? Quem começa? Eu fiquei pensando assim, para mim... O mais difícil, né, da questão do consumo de carne é que muita gente já veio falar para mim, é muito difícil, não consigo me imaginar sem comer carne, etc. Como se fosse impossível. Para mim é impossível, eu não dou conta. Mas eu vejo diferente. Eu acho que a questão da carne, o mais complicado é que, na verdade, ela pode ser muito fácil. E quando você chega falando sobre uma questão que é séria também, como todos os outros, né, pontos que a gente tem que trabalhar em nós. O apego à carne, o nosso orgulho, nosso egoísmo, o nosso trato com o irmão, às vezes a nossa incapacidade de perdoar alguma falha, todos os aspectos que a gente tem que trabalhar em nós. Só que, por exemplo, amar ao próximo ou não ser mais egoísta é uma coisa, às vezes, tão abstrata, tão difícil, tão que a pessoa ela fala, não, eu vou continuando aqui, quando der, deu, né? Mas o consumo de carne é uma coisa assim que você vê no seu prato, quando você fala parei, e é isso. Por isso que eu digo que é mais simples, não sei se é mais fácil. Por isso eu acho que gera uma questão tão complicada, assim, de às vezes aceitar essa frase do Emmanuel, né? Como que um movimento espírita que usa Emmanuel, cita Emmanuel para todas as coisas, em inúmeras palestras e em congressos, né, esquece e ignora de forma tão completa essa frase, né? Eu acho que essa questão assim, de pensar nisso, um erro de enormes consequências, tanto como outras coisas, como você ser egoísta, como você não perdoar um familiar, como não perdoar um amigo. Tudo isso eu acho que trazem graves consequências, né? Em aspectos diferentes, claro. Mas eu acho que é a dificuldade nossa em perceber que é algo concreto e que você pode simplesmente fazer. Colocar uma divisória e falar, pronto, daqui para frente não faço mais isso, diferentemente de não ser egoísta, né? A gente não tem esse poder tão grande. Eu acho que até em alguns casos a magnitude das consequências de se comer carne
é muito maior do que a consequência de só ser egoísta e no dia a dia, nossos pequenos egoísmos do dia a dia. O Moniz, inclusive esse aqui, eu não sei se vai ter a resposta, porque isso envolve pesquisa, talvez, mas talvez seja um estudo interessante se fazer. Olha, a Ângela perguntou, é verdade que a carne foi importante na evolução do cérebro humano? Quer dizer, essas teorias a gente tem que fazer uma análise muito ampla para ver como é que se chegou a essa afirmação, ou se ela não é mais um pressuposto, né? E hoje isso não importa mais, né? É uma questão, uma pinceladinha rápida para a gente encerrar. Isso é uma polêmica, né? Assim, tem muitos lugares que a gente lê falando sobre isso, que sim, a carne ela foi importante, né? Nos nossos tempos mais antigos, inclusive associado com os nossos caninos, que eram muito mais preeminentes na época, que eram bem propícios para a gente comer a carne, que era, né, a nossa fonte de alimento principal para a evolução do cérebro. E hoje em dia, talvez a gente já não precise, nossos caninos já diminuíram, a gente já não tem mais essa necessidade. Olha, eu não quero nem saber o que aconteceu no passado, se a gente precisou ou não. E, inclusive, talvez a gente tenha precisado sim, inclusive, a gente tem que entender assim, esses momentos históricos, como a gente vê, né, por exemplo, Chico Xavier falando no Pinga Fogo, né, a clássica entrevista do Chico Xavier falando que não, é melhor a gente não mexer com esse negócio de ser vegetariano. Ué, talvez é porque a gente não tinha esses recursos que a gente tem hoje. Talvez realmente o nosso cérebro da época já não conseguia contemplar a falta da carne, né? A gente precisava desse meio, que é de uma forma bem mais fácil para a gente conseguir nossa evolução. Mas e aí, a evolução que a gente já conseguiu, o que a gente pode fazer a partir de agora? Então, realmente, assim, de hoje em dia, não tem nenhum estudo falando assim, que a gente precisa da carne. Os nenenzinhos que estão nascendo, eles precisam comer carne, porque o cérebro deles tem que desenvolver. Não tem nenhum estudo falando sobre isso. Então, tá muito pautado, assim, em muitas coisas de achismo. Você queria comentar, né, amor? Não, posso... O Gil também quer falar, então... Só fazer um comentário que, falar, biologicamente, eu não sei, mas se a gente for avaliar pela perspectiva sócio-histórica, não faz sentido nenhum. Porque, na realidade, assim, o consumo de produtos de origem animal, ele sempre foi muito restrito a nichos no nosso mundo, né? Nas sociedades mais primitivas, quando a gente era caçadores e coletores, tudo bem, né? Aí a gente está falando em termos de milhares de anos atrás. Mas a partir do momento que a gente se sedimentariza, que a gente passa a ser... a gente passa a constituir sociedades ligadas à terra, né? A maior fonte de consumo de calorias, ela vem de fontes vegetais. Tanto que se a gente for pegar também no transcorrer da história aí na Idade Média... Para os pobres, né? Exatamente, para os pobres, exatamente. A minoria, que aí a gente fala de minoria, né, sobre os ricos, quem tem um poder econômico ou político, sempre foram minoria, se a gente for parar para avaliar o todo, né? E aí os pobres, eles sempre tiveram um consumo muito mais voltado para origem vegetal. E os senhores feudais, né, no caso, aqueles que tinham mais poder econômico, eles tinham lá suas reservas para caça, né, que era um ambiente de diversão, mas que também não se traduzia num consumo diário desses alimentos, né. E aí hoje, com essa cultura da produção em massa, né, do acesso fácil a esses alimentos de origem animal, é que a gente passou a consumir mais e ser encorajado a consumir mais. Pela propaganda, né? E tal, cada vez mais, né? Cada vez mais, porque a Silvia comenta que a gente chega no restaurante já não tem opção não carnívora. Sim, sim. A Iracilda comenta isso. Você chega no restaurante, você quase não tem opção não carnívora. É chocante isso, né? Parece que o comer carne, houve uma questão aí, a Larissa apontou muito bem a questão cultural, né? De uma imposição cultural sobre o consumo exagerado de carne, né? Então, assim, econômica, muito complicado. Né? Eu queria pontuar os comentários. Como é que é? E econômica também, né? Não só cultural, né? Né? Exatamente. Aliás, a cultura moldada pelo fator econômico, né? Que é o que a gente tem visto. Na atualidade, a nossa cultura é moldada pelo econômico, né? Ok? Olha aqui os comentários, gente, para a gente poder caminhar para o encerramento, depois eu passo para cada um. Como é que é, Larissa?
A gente fica achando que a gente come carne só porque a gente gosta, que a gente gosta muito de carne, mas nós somos ensinados, né? A verdade igual leite. Nós somos ensinados a gostar. Nosso paladar Olha foi aqui, ensinado. a Ângela, a Danila e a Larissa te convenceram, Elias. Né? Infelizmente, assim, mas Ângela, graças a Deus, nosso consumo de carne é muito baixo, né? A gente consegue fazer uma dieta bem moderada no hábito da carne, até porque Iracilda, seu Iraci, eles são mais dependentes de carne que eu, um pouquinho. Eu acho que tem uma questão de muito respeito que a gente considera aí, como a Moniz levantou, né? Que eu acho que é muito adequado esse respeito também, para que a gente não fique se violentando por conta dessas questões que, de um ponto de vista, assim, das nossas relações, talvez hajam outras prioridades nesse momento, né? Mas não me converteram ainda não, viu? Aqui, deixa eu mostrar aqui também o Bruno, ele colocou, olha, violência e falta de caridade para com nossos irmãos animais causa problemas ambientais gravíssimos, nos traz sérios problemas de saúde e causa muita dor e sofrimento. Mudar essa prática violenta é um ganha-ganha. E ele mesmo sugere aqui, olha, assistam Conspiracy, a dieta dos gladiadores e terráqueos, para entender melhor esses 3 aspectos, né? A gente já comentou a observação dele lá. Para elucidar dessa live. A Iracilda está me falando alguma coisa ali, vai ter, meu bem? Tá, eu vou postar aqui um por um, né? A Amanda, ela observou aqui assim, olha, nossa, é tão raro ver esse assunto ser discutido no espiritismo, parabéns pela live. Na verdade, a maioria das casas espíritas se recusa a debater esse tema, tão presente na literatura espírita, que é o vegetarianismo, né? Muito sério. O Rui, lá de Lusiânia, Rui, que bom você conosco, né? O Rui observou aqui assim, olha, amigos, acredito que o consumo da carne está diretamente vinculado à evolução espiritual, viu, Monize? A doutrina espírita contribui para essa consciência e para o não uso da carne animal, né? O Breno, deixa eu ver aqui, O Breno botou aqui, como é que é? O Move... tá, eu não conheço esse movimento, o Breno, que bom, tá? E ele pergunta aqui, se o espiritismo é especista, né? Uma boa discussão, né? Os espíritas, o espiritismo eu acredito que né? não. Pois é, não, mas é séria a questão que ele levanta, Danilo, porque quando você lê o Livro dos Espíritos, a obra, eu diria assim, olha, não há como negar que o Espiritismo, do ponto de vista das ideias fundantes dele, é especista, tá? Porque ele considera o ser humano como no topo da cadeia e, de certo modo, com o poder de desfrutar de todos os outros, inclusive de interferir na evolução. Não há como negar que o Espiritismo, na origem dele, ele tem algumas ideias que são especistas. Não tem como negar isso, não. Eu acho que o Breno levanta uma questão que é muito séria, tá? Vou até pôr ela aqui de novo, Breno. Muito obrigado por pontuar isso aí. Realmente é uma questão séria. E assim, olha, o fato é que no século XIX, para não ser especista, tinha que viajar no tempo e partir para o final do século XX, né? Porque era um outro tempo, era uma outra lógica, né? O ser humano saindo do iluminismo, acreditando que estava alcançando o fim da história, a ideia de progresso, de civilização, tudo era muito forte. Eu acho que não há como pedir, nem de Kardec, nem dos espíritos que ajudaram nas ideias fundantes do espiritismo, que tivesse essa antevisão, tá? Essa antevisão é muito difícil de se pensar nela assim, como tão óbvio, né? Mas hoje a gente tem que ter essa consciência e ser capaz de fazer essa discussão, penso eu, né? Eu acho que ela é muito importante, né? A Alzira fez um comentário aqui também, além daquele outro, né? Iniciei para me cuidar no sentido da saúde, quando li o livro Saúde Brota da Natureza. Tem um capítulo que fala que não somos carnívoros, né? Então, questão de cultura na informação da Larissa, muito bem lembrado. A Thaís, minha outra filha, lá de Cavalcante, está vibrando, uhul, né, e fazendo uma torcida lá. Obrigado, Thaís. A Regina participando com a gente, né? O Arcanjo colocou aqui assim, olha, o que a gente ingere para substituir o gosto do bife acebolado. Vou dar uma palhinha breve aí, gente, segundos, para quem quiser falar sobre isso. O que faz, hein? A sua sugestão é boa nesse caso, Vivi? Essas carnes, elas têm gosto de bife acebolado? Arcanjo, infelizmente, o nosso paladar, ele está muito adaptado ao sabor da carne. E a gente conhece pouco o sabor de outros alimentos. É um exercício de adaptação do paladar, a gente começar
a dissociar esse gosto forte que tem da carne, que a gente acha que é o único gosto que a gente gosta, e ir conhecendo outros sabores que também são gostosos, sabe? Então, substituir não tem Cenoura é uma delícia, não é, como gente? conhecer outros. Ó, o mesmo gosto a gente não acha, Arcanjo, mas a gente pode achar gosto tão bom quanto. Ó, eu acho que para quem come carne, Não, tá aí falando cenoura, que... gente, é uma delícia. Para quem come carne Tomate. e ainda é adepto do argumento de que a carne fez o cérebro evoluir, então eu queria te lembrar que o seu cérebro evoluidíssimo é capaz de, sim, mudar o seu paladar, tá bom? Ele é adaptável. O nosso cérebro, ele é genial, porque os nossos neurônios, eles se adaptam às várias formas do qual a gente vai sendo apresentado, tá? Então, quanto menos você comer carne e mais você comer outros tipos de alimentos, mais o seu cérebro se adapta. Uhum. Pizza vegetariana, gostei. Bem lembrado, Moniz. A Ângela está provocando a gente aqui, ó, praticando uma ofensa, uma violência simbólica aqui. A gente Pizza vegetariana na Fraternidade Espírita. Fica a dica. Não pode ser só ou não pode ser só com queijo, igual a gente faz, não, Ângela, tem que ser, né? O Rafael postou aqui o comentário seguinte: exatamente, o sistema capitalista se baseia na exploração da vida humana e não humana. Difícil libertar os animais nesse sistema de acumulação e coisificação da natureza e suas vidas. Essa é uma discussão muito séria, né, gente? Porque envolve toda uma discussão de sistema, né? A Mo Gonçalves, ela postou aqui, ó, ética para todos, somos todos filhos de Deus, portanto, irmãos. O Cláudio, meu queridíssimo Cláudio, doutor Cláudio, médico lá em Rubiataba, tá, uma das grandes lideranças com CAFRAS em nível nacional e mundial. Parabéns, estou gostando muito. Distanciar de comer carne animal deve ser nossa meta como espíritas. Aquele abraço. A Amanda considerou aqui aquela questão do Consolador, que a gente já citou Emmanuel, né? Mas ele dizendo, como interpretar nosso parentesco com os animais? E o Emmanuel responde, considerando que eles igualmente possuem, diante do tempo, um porvir de fecundas realizações, através de numerosas experiências, chegarão um dia ao chamado reino nominal, como por nossa vez alcançaremos no ecoar dos milênios a situação de angelitude. Então, do mesmo jeito que a gente progride eles também, né, a escala do progresso sublime e infinita, tá? Então, o Emmanuel nos sugerindo novas formas em respeito àquela ética animal que o Danilo trabalhou com a gente no início, né? Muito, muito bem lembrado aqui. Deixa eu ver o que mais para a gente encerrar. O Rafael, ele cita aqui, olha, é muito interessante a observação do Rafael. Há uma ética animal espírita, tá? No Movimento pela Ética Animal Espírita, desenvolvemos esse conceito alinhando na ciência da ética animal com o espiritismo. Interessante, Rafael, nós temos que nos aproximar, tá? Eu não conhecia esse movimento de vocês, é muito interessante. Movimento pela Ética Animal Espírita. Olha que interessante. A gente tem muita coisa boa acontecendo, né? A Amanda cita aqui um outro trecho do Consolador também. Eu acho que é muito interessante. O próprio Danilo recomendou Terráqueos, né, Danilo? Sim. E o Rui volta aqui, olha, o Rui lá de Luziano, volta à questão do homem ter o entendimento da vida maior. Somos todos irmãos, mesmo em níveis diferentes de evolução. É um longo caminho para essa conscientização. O homem ainda mata o próprio homem. Muito bem lembrado. Se a gente ainda vê crime contra seres humanos, talvez tenha um grande desafio pela frente para a gente superar o crime contra os animais, né? O Sandro postou aqui, deixa eu ver. Gente, é tanto comentário, nós não vamos dar conta de ler tudo, infelizmente. Né? A Joyce lembrou aqui, olha, que é a indústria do lucro. Enquanto a nossa sociedade estiver baseada no lucro, enquanto a mola mestra da sociedade for o lucro, nós vamos ter uma dificuldade muito grande de considerar colocar essas pautas em discussão, né? Então, assim, olha, uma sociedade baseada no lucro é realmente uma situação delicada, porque até a vida do ser humano passa a ser secundária. O Sandro lembrou aquele filme que vocês me recomendaram. Muito bom. Excelente. Que é o Woksha, né? Woksha, excelente, não é? Eu vi por recomendação de vocês, olha. Quem que é? Zen Menezes. E sobre o livro A Dieta do Tipo Sanguíneo, o que vocês dizem? Alguém conhece esse livro, gente? Não conheço. Alguém de vocês conhece? Não, né? Não fica a dica para nós, tá? Bom, fica essa dica para nós. Tá? A gente precisa conhecer, que eu não conhecia, não, tá? Gente,
Olha, deixa eu ver aqui quem... Irani Araújo, né? É uma decisão difícil e que adaptar a esse estilo de vida, né? Realmente é difícil. Mas é isso aí, gente. Infelizmente, nós temos que encerrar. Então, vamos fazer o seguinte: o assunto é um assunto aberto, que a gente precisa aprofundar discussões. Eu acho que na Casa Espírita é o ambiente ideal para abrir essa discussão, trazer essa literatura para diálogo, né? Porque a gente precisa conversar sobre isso mesmo na Casa Espírita. E eu queria, então, partir para o encerramento, deixando 30 segundos para cada um de vocês, deixar o abraço para quem nos acompanhou e para quem vem nos acompanhar de futuro. É com vocês, quem quer começar? Eu queria só falar uma coisinha, aproveitar esses 30 segundos. De todos nós que estamos aqui, então, fazemos o exercício de a cada vez que a gente ter a carne no prato, ou então ter um alimento de origem animal no prato, de a gente trazer a consciência, olha, essa minha carne não é um pedaço de carne, é um pedaço de um animal que que foi criado para isso, que a vida dele foi suprimida. Então, mesmo que a gente coma, que pelo menos a gente tenha consciência do que a gente está comendo. E o meu pai me ensinou uma coisa muito bonita que às vezes ele faz. Ele olha para um pedaço de carne e fala, obrigado ao animal. Então, pelo menos da gente trazer a consciência, a gente se conectar, a gente vai tirando esse estranhamento e essa aversão, porque a gente não se permite sentir. Então, a gente cria o distanciamento, porque se a gente se conectar com a dor e com o sofrimento dos animais, aí tem uma mudança. Então, que a gente vá aos pouquinhos trazendo essa sensibilização para o nosso dia a dia. Eu queria sugerir o exercício de, ao menos uma vez na semana, para quem tem muita dificuldade e fala, nossa, eu realmente não consigo largar, ao menos uma vez na semana. Tenta passar o dia vivendo só dos vegetais, né? Há uma variedade muito grande que a gente pode aproveitar, existem pratos aí inúmeros, vai na internet, pega uma receitinha diferente, tenta fazer no almoço, que isso já é um primeiro passo rumo a uma caminhada que, né, vai levar, eventualmente, porque isso é um movimento que começa dessa maneira, e com o tempo a gente vai se informando, quando a gente vê, a gente fala, cara, eu não dou conta mais de comer. É muito difícil, é muito doloroso, faz muito mal, né? Então, que a gente faça esse exercício cotidiano aí, de começar aos poucos e ampliar para romper com essa lógica aí de consumo animal. Eu queria emendar já e deixar para quem está assistindo a gente o meu exemplo. Que eu também, primeiro eu me desliguei disso de negar o vegetarianismo, tá? Eu abri a minha mente, abri meu coração, ouvi todos os argumentos e também pesquisei. E também, segundo passo, foi abrir mão dessa obrigação de ser vegetariana para eu ser um espírito mais evoluído. Então, isso passou a ser algo bem mais gostoso, bem mais tranquilo para mim. E sem essa obrigação, sem eu sentir muito esse peso de ter que parar de comer algo que eu gosto. Então, hoje em dia, tem muitas formas da gente conseguir isso. Como o Diego falou, existe o movimento Segunda Sem Carne, ou então você pode, né, ir aos poucos adaptando, e primeiro você descobre como que você substitui a carne, como você substitui a vitamina B, como você substitui o ferro, e vai tentando introduzir isso na sua alimentação. Com o passar do tempo, você vai começando a acostumar ao seu paladar. Isso pode ser de forma tranquila, isso tem que ser bom para você também, né? Você tem que lembrar do seu bem-estar também. Então, não deixe de dar um passo porque você acha que ele vai ser grande demais. Então, dê o seu pequeno passo todos os dias que a gente chega lá. Tamo juntos. E agradecer a participação, eu vi que tem muitos vegetarianos, veganos aí, os comentários. E lembrar daquela recomendação do Breno, que ele colocou aqueles 3 filmes, né? Terráqueos, Cowspiracy, e o outro que eu, inclusive, vou ver, de As Gladiadores. Que eu acho que são filmes que nos ajudam, né, a tanto nos informar mais, conscientizar e perceber todos os aspectos éticos, de saúde, ambientais, né, que são motivos, eu acho que mais do que suficientes para a gente dar esses passos que a Monize falou. Ok. Eu quero encerrar, então, eu quero fazer do nosso agradecimento, eu quero fazer o agradecimento da Joyce Cabral, tá? Vou colocar ele aqui para a gente... Opa, pus errado, peraí, pus errado. É esse aqui que eu quero. A Amanda fez um comentário muito rico aqui, mas eu vou deixar a gente ver lá no
no Facebook, tá? A Joyce pôs assim, olha, muito obrigado a vocês. Sim, sigamos juntos, refletindo e sendo ativistas nesse movimento de menos carne. Eu acho que hoje minha meta é comer carne não mais que 2 vezes por semana. E isso já tem feito uma diferença muito importante para a gente. Eu gostei muito dessa fala da Monize, né? Que a gente dá o nosso passo, e quero encerrar com essa fala da Joyce. Muito obrigado a todos vocês que participaram conosco dessa live. Muito obrigado a todos vocês que vierem a assistir essa live depois no futuro, né? Que estejam assistindo no futuro, em outro momento que não o momento em que ela aconteceu. Muito obrigado a todos. Que a gente possa, sim, como disse a Joyce aqui, seguir juntos, refletindo e, de certo modo, sendo, tanto quanto possível, ativista nesse momento de menos carne. Porque menos carne é mais vida. Menos carne é mais vida para nós, mais vida para toda a vida do planeta Terra. Deus nos abençoe nessa direção. Muito obrigado a cada um que esteve conosco, muita paz, muita luz para as nossas vidas. E valeu, muito obrigado, Danilo, Moniz, muito obrigado, Larissa. Obrigada, foi muito agradeço bom. De coração a vocês por terem se disponibilizado. Foi bom, não foi? Obrigado. Valeu. Um abração para todos. Isso aí, bom domingo a todos. Obrigado, gente.